Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina optativa História, Economia, Política Clássica. Disciplina optativa do curso de bacharelado em Ciências Econômicas, oferecida pelo Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa 14ª videoaula, cujo tema é a mercadoria. Estaremos abordando a primeira parte do capítulo 1, do volume 1, da obra Das Kapital, ou O Capital, de Karl Marx. O título da videoaula, seguindo o nome da seção, ou desse item do capítulo, o título é A Mercadoria. Como sempre, em algum ponto da videoaula, eu indicarei uma questão que deve ser respondida e encaminhada no prazo máximo de uma semana. Então, eu irei enunciar essa questão e vocês reflitam e me encaminhem a resposta que puderem elaborar a respeito. Então, nós vamos continuar o estudo da primeira parte. Eu prefiro não chamar de sessão, porque a sessão é a subdivisão do volume 1, né? Cada sessão engloba vários capítulos. Eu acho mais apropriado chamar de itens, né, que compõem alguns dos capítulos, porque alguns dos capítulos são subdivididos em itens, como o capítulo 1. Então, o que nós estamos estudando é o primeiro item do capítulo 1 do volume 1 da obra Das Kapital, ou Capital. O título do item é A Mercadoria. Então, esse é o tema da aula, tá? Eu quero encerrar esse item, tá? Encerrar essa apresentação inicial que Marx oferece sobre o conceito de mercadoria. Então, note o estilo de Marx, né? Ele é bastante conceitual, então ele segue a filosofia clássica, a filosofia hegeliana. Então, ciência, para ele, é análise de conceitos rigorosos, tá? Ou conceitos ou categorias, no sentido hegeliano. Então, Marx trabalha com definições precisas de conceitos, tá? E a articulação desses conceitos é extremamente importante para o desenvolvimento da teoria, do tratamento da análise abstrata, do tratamento abstrato. Recordando a nossa última videoaula, né? Então, o fundamento do valor de troca, e aí Marx ele busca de fato um fundamento, uma essência, não pode ser localizada na utilidade, que a utilidade não pode ser concebida como uma redução. Ele quer uma redução. Ele quer ver se há aspectos ou elementos em comum entre as diferentes mercadorias transacionadas e utilizar esse elemento comum como sendo o fundamento, ou a singularidade, digamos assim, que não pode ser a utilidade, porque a utilidade está associada ao valor de uso e ela é específica de cada mercadoria, portanto, as utilidades elas não são rigorosamente comparáveis, tá? Elas têm diferenças qualitativas, o que impede a comparação, a comensurabilidade em termos de utilidade. Tá? Qualquer que seja a definição de utilidade. Tá? Mas, no caso dos clássicos, eu enfatizo aqui, né, a perspectiva é associar a utilidade à própria mercadoria. A mercadoria tem a propriedade, que a possibilita atender a necessidades, e a utilidade tem a ver com essa propriedade da mercadoria, que está relacionada com o valor de uso dela, que é uma coisa distinta, que é uma coisa bastante particular. Tá? Então, o valor de uso não é o que determina a proporção em que as mercadorias são trocadas, o valor de troca, o fundamento, portanto, é outro. Tá? Então, para explicar o valor de troca, Marx vai buscar um outro elemento, um outro fundamento, ou singularidade, que não a utilidade. Tá? Então, nesse ponto, ele segue Davi Ricardo, ou a tradição da teoria objetiva da utilidade. Tá? Portanto, é diferente do tratamento da microeconomia moderna. Ele olha o lado o fundamento, ele olha do lado do trabalho, digamos assim, tá? Não exatamente o trabalho incorporado de Ricardo, mas é algo relacionado a um conceito de trabalho. Então, ele vai precisar desenvolver um conceito de trabalho associado à mercadoria,
e situar esse trabalho como sendo o fundamento do valor. Tá? Não pode ser a utilidade, tem que ser esse conceito de trabalho que nós veremos como o Marx define. Então, o fenômeno aparente, tá? Onde se constata a proporção em que as mercadorias são trocadas, esse fenômeno define o que seria o valor de troca da mercadoria. Então, o valor de troca, por exemplo, do casaco é 20 lenços, ou seja, um casaco vale 20 lenços. Ou o valor de 20 lenços é um casaco, ou o valor de cada lenço é 1/20 de um casaco. Então, esse valor de troca não pode ser simplesmente tomado como um dado de análise, ele precisa ser explicado. A análise desce até algo que é anterior ao próprio valor de troca, que determina esse valor de troca. Nesse sentido, Marx avança na investigação de como as mercadorias, né, essas coisas que são bens, né, podem ser trocadas. Tá? E ao ser trocadas, alguma coisa está sendo igualada. Então, por exemplo, quando se diz um casaco é 20 lenços, de alguma maneira está se igualando uma certa quantidade de casaco, uma quantidade unitária, com outra quantidade de lenços, no caso 20 lenços. Então, essas coisas que são qualitativamente distintas, são valores de usos ou utilidades particulares, incomensuráveis, não comparáveis, elas são igualadas. Então, Marx vai investigar como essas coisas podem ser igualadas no mercado, no ato da troca. Nesse sentido, Marx busca por uma essência que explique essa igualdade de valores, digamos assim. Uma essência que determine, a partir dessa igualdade, a proporção em que os bens são trocados, que determine o fenômeno, que é o valor de troca. Tá? Então, quando se diz que um casaco é trocado por 20 lenços, quando se constata isso, o Marx deduz, portanto, algum valor intrínseco do casaco é igualado ao valor intrínseco de 20 lenços. Então, ele vai procurar alguma coisa intrínseca à mercadoria. Essa proporção ela não é acidental. Ela não é determinada por acidentes de mercado, digamos assim. Tá? Essa proporção ela tem que ser explicada a partir de um fundamento, de uma essência, de um valor intrínseco. E Marx vai atrás desse valor intrínseco. O valor intrínseco ele é determinado quando se localiza o elemento, tá? A singularidade, o aspecto incomum entre as mercadorias trocadas. Tá? Qual é o aspecto comum? Qual é a singularidade? Tá? Qual é o elemento comensurável que permite a troca dentro de uma certa proporção, dentro de um valor de troca? O que há em comum nas mercadorias? Cada mercadoria é um valor de uso, né? Então, diferentes mercadorias são diferentes valores de usos, uma diferença qualitativa. O que há em comum nesses valores de uso? Tá? Onde buscar a singularidade? Será que em alguma propriedade física, em alguma propriedade natural da mercadoria, seria possível localizar essa singularidade, esse elemento comum, o que permite a comensurabilidade? Onde buscá-lo? Bom, na busca dessa singularidade, vamos ler esta passagem que Marx escreve. Determinada mercadoria, 1 quarter de trigo, por exemplo, troca-se por X de graxa de sapato, ou por Y de seda, ou por Z de ouro, etc. Assim, o trigo possui múltiplos valores de troca, permutáveis uns pelos outros, ou iguais entre si. A primeira coisa é assim, os valores de troca são múltiplos, né? Porque cada vez que a mercadoria encontra outra mercadoria, aí se estabelece uma proporção de troca, ou seja, um valor de troca particular. Então, quando o trigo encontra graxa de sapato, se estabelece o valor de troca X. Então, X graxa trocada por 1 quarter de trigo. Tá? O valor de troca X, X por 1 quarter. Quando é seda, é Y por 1 quarter. Quando é ouro, é Z de ouro por 1 quarter. Então, são múltiplos valores de troca. Esse é o primeiro aspecto, né? Então, o fenômeno de valor de troca é um fenômeno recorrente da mercadoria. A mercadoria ela tem múltiplos valores de troca, porque a mercadoria ela esbarra, ela encontra no mercado diversas outras mercadorias. E em cada encontro se manifesta um valor de troca específico, um valor de troca associado ao par de mercadorias intercambiadas, ou mercadorias que são permutáveis umas pelas outras. Tá? Então,
em cada uma dessas trocas, né, dessas proporções entre valores de troca, tá, se está mensurando uma singularidade, algo que deve ser igual entre as mercadorias, tá? Algo que permite a comensurabilidade, algo que determina um fundamento que determina a proporção em que as mercadorias são trocadas em cada caso. Então, há um mesmo fundamento em todas essas mercadorias, tá? A mesma essência, que permite que, no encontro casual entre elas, se determine, para o trigo, no caso, várias proporções em que este trigo é trocado por várias outras mercadorias. Então, olha, são coisas qualitativamente diferentes que acabam igualadas nas trocas mercantis quando se estabelece uma proporção de trocas. São valores de usos diferentes, são materiais diferentes. As mercadorias, elas atendem a necessidades distintas. Ok? Mas as mercadorias se encontram no mercado, né, uma com várias outras, cada qual pode suscetível de diversos encontros, e em cada um desses encontros se estabelece um valor de troca. Então, o Marx compara esse valor de troca com uma espécie de linguagem das mercadorias. Então, a mercadoria manifesta a cada encontro, a cada esbarrão desse, um valor de troca. Tá? O homem é o agente econômico que conduz a mercadoria ao mercado, e no mercado, a mercadoria, ao ser pareada com outra mercadoria, manifesta um determinado valor de troca para cada caso, para cada encontro desses, para cada pareamento. O que esconde esses vários valores de troca? O que explica esse fenômeno, a emergência dessa relação relativa entre as mercadorias, em cada caso? Qual é o fundamento dessas proporções? Então, Marx, ele vai desvendar um conteúdo que estaria escondido nessas mercadorias. Diz ele, por conseguinte, primeiro, os valores de troca expressam algo igual. Segundo, porém, o valor de troca só pode ser a forma de manifestação de um conteúdo dele distinguível. Então, há algo igual, quer dizer, há um elemento, há uma singularidade que permite estabelecer um fundamento para a troca, que determina o valor de troca em cada pareamento, em cada encontro das mercadorias. Esse fundamento, Marx busca num conteúdo da própria mercadoria. Tá? Então, tem esse conteúdo e tem a maneira como se ele manifesta. Ele se manifesta onde? Ele se manifesta no encontro, no esbarrão das mercadorias. E de que forma ocorre essa manifestação? Nas proporções. Quando se estabelece a proporção em que um determinado par de mercadorias, né, e que num determinado par de mercadorias, uma das mercadorias é trocada pela outra. Tá? Então, essas proporções que se estabelecem em cada encontro são formas de manifestação do quê? De um conteúdo. Um conteúdo que permite o quê? Que permite a comensurabilidade, que permite a comparação, que permite estabelecer a proporção, a relação em que a mercadoria é trocada. E esse conteúdo, que pertence à essência, é algo diferente da própria aparência. A aparência é a proporção. Os conteúdos, você precisa dos conteúdos de todas as mercadorias envolvidas na troca, de ambas as mercadorias. Né? Então, esses conteúdos é um fundamento, tá? É algo escondido, digamos assim, tá? Que se manifesta na aparência, no fenômeno, como uma proporção de troca. Tá? Então, é necessário separar a forma de manifestação desses conteúdos, que é o valor de troca, do próprio conteúdo em si. E esse conteúdo é o valor da mercadoria, assim que ele define valor e distingue valor de troca. Valor é a essência, valor de troca é a aparência, certo? É assim que ele enfrenta a questão. Tá? A troca significa que as proporções em que as mercadorias são trocadas na troca significa que há algo igual, tá? E ele vai identificar esse algo igual, o elemento comensurável, a singularidade. Tá? Ele cita, nesse primeiro item, no primeiro capítulo do Capital, um exemplo, digamos, geométrico. Ele fala em áreas de figuras planas. Né? Então, dado um triângulo, dado um quadrado, né? Eles são figuras muito diferentes, né? Que na forma não há nada em comum entre eles. Um tem 3 lados, outros tem 4. Uns ângulos formam 180 graus, né?
nos outros os ângulos formam 360 graus, então são figuras que têm propriedades bastante distintas, qualitativamente diferentes, mas são figuras planas. O que existe algo em comum que se permite comparar essas duas figuras? Por exemplo, a área, né? Então, o triângulo tem uma certa área e o quadrado tem uma outra área. E o que é a área? A área é o número de quadradinhos que cabe em cada uma dessas figuras, né? Se eu falo em metros quadrados, cada metro quadrado é um quadradinho que tem uma aresta de 1 metro. Então, tem um número de quadradinhos que cabe em cada uma dessas figuras, que não precisa ser, obviamente, um número inteiro, né? Pode ser um número fracionário. Tá? Então, a área unitária, ou seja, o quadradinho unitário, é o que há em comum entre essas duas figuras, né? E cada figura dessa tem uma área, né, expressa nessa unidade de medida de área, que é esse quadrado, essa unidade ao quadrado, é o metro ao quadrado, é o centímetro ao quadrado, tá certo? No caso das mercadorias, ele vai identificar algo que seria análogo a esse metro quadrado, essa unidade de medida de área. Olha o que o Marx escreve. Esse algo em comum não pode ser uma propriedade geométrica, física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. As propriedades corpóreas tornam-nas valores de uso. Por outro lado, porém, é precisamente a abstração de seus valores de uso que caracteriza, evidentemente, a relação de troca das mercadorias. O que Marx está dizendo é, olha, não vamos muito adiante nessa analogia com a medida de áreas, porque a área, a unidade de área, é uma coisa física, geométrica. Tá? No caso, o elemento comum, né, a unidade, né, que define a singularidade das mercadorias, que permite estabelecer uma proporção na troca, não é algo físico. Ou seja, não tem a ver com as propriedades corpóreas da mercadoria. Porque tudo que tem a ver com a propriedade natural da mercadoria, física, química, geológica, sei lá, certo? Então, todas as propriedades, vamos chamar assim, física da mercadoria, estão associadas ao valor de uso. Não é o valor de uso que determina o valor de troca. Para se chegar à explicação do valor de troca, deve-se abstrair o valor de uso. Tá? Eu não estou dizendo que o valor de uso não tem nenhum papel na troca. Ele tem, né? Sem o valor de uso não há troca. A troca é uma transferência de valores de uso. Mas o aspecto qualitativo da troca, a proporção que as mercadorias são trocadas, não é explicada pelo valor de uso. No máximo, o valor de uso é uma condição necessária para a troca, mas não é o fundamento da proporção em que as mercadorias são trocadas. Deve-se abstrair, ou seja, desconsiderar esse aspecto do valor de uso. Tá? Para se chegar a uma explicação da proporção em que as mercadorias são trocadas, da relação de troca entre as mercadorias. O Marx diz, bom, vamos então investigar o que há em comum com entre todas as mercadorias. Tá? Aí ele vai dizer, nessa relação, um valor de uso vale exatamente tanto como outro qualquer, desde que esteja na proporção adequada. Então, os valores de uso, na verdade, eles acabam sendo igualados, porque a proporção permite a igualdade, permite que uma mercadoria seja trocada pela outra. Tá? Então, depois que se estabelece o valor de troca, ocorre a transferência do valor de uso. Tá? É claro que, veja, esse é um aspecto importante, o valor de uso interessa só para o comprador e não para o vendedor, né? O vendedor, ou seja, que é o comprador de outra mercadoria, porque aqui é uma troca simples, de uma mercadoria pela outra, o vendedor está interessado no valor de uso da outra mercadoria. E os valores de uso não podem ser comparados, porque, inclusive, se você associar valor de uso à utilidade subjetiva, pensando na microeconomia, seria como comparar a utilidade de diferentes agentes. Isso não se compara, né? O que os microeconomistas fazem é comparar a utilidade da mercadoria com a utilidade do dinheiro, para o mesmo cara. Então, se ele compra, ele está dizendo o seguinte, que a utilidade do dinheiro é menor que a utilidade da mercadoria. Se ele vende, está dizendo o quê? Que a utilidade do dinheiro é maior. Né? Mas a utilidade em si, de dois agentes, não pode ser comparados. Como os valores de uso, eles são objetivos, eles são almejados por diferentes agentes, eles não podem ser comparados. Tá? A maneira como os valores de uso são transferidos é determinado pelas proporções. Mas a teoria aqui é explicar exatamente essas proporções, porque a relação é essa e não outra. Por que é a proporção? A relação quantitativa entre as mercadorias trocadas se estabelece num determinado nível e não em outro.
Então, Marx diz, deixando de lado, então, o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a elas apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. Então, abstraindo o valor de uso, veja, abstraindo o valor de uso, abstrai-se tudo o que é físico, que é natural da mercadoria. Mas a mercadoria é um conceito que ela tem outro aspecto, tá? Que há um antagonismo. Aí é o hegelianismo de Marx, né? Então, o conceito, essa categoria de análise, ela é antagônica. É como o ser de Hegel, né? Que ele é o ser e é o não ser, né? Então, há um antagonismo, né, entre esses dois polos, o polo do ser e o do não ser, né? Porque o ser é o ser puro, sem determinação, portanto, ele é o próprio não ser, né? A síntese é o ser determinado. Então, esse jogo filosófico, esse treino filosófico aqui com vocês, só para mostrar analogia com o conceito de mercadoria em Marx. Então, mercadoria tem um aspecto natural, valor de uso, e tem um outro aspecto, que é um aspecto social. Ao falar desse outro aspecto social, ele vai falar o fato de que a sociedade se organiza, tá? Existe um trabalho coletivo que envolve o concurso, a cooperação de diferentes agentes, e como produto do trabalho, chega-se ao resultado da mercadoria. A mercadoria, ela é elaborada e é oferecida ao mercado a partir desse esforço coletivo. Então, a mercadoria é uma obra social. Então, ele vai dizer, olha, além do aspecto natural, resta a elas apenas uma propriedade que é de serem produtos do trabalho, ou seja, olha-se também o aspecto social da mercadoria. A mercadoria, ela é resultado de um esforço coletivo. Então, o antagonismo da mercadoria é esse entre o natural e o social. Aí o Marx, ele localiza o outro polo da mercadoria, que é o polo social. Então, a mercadoria é produto do trabalho, resultado de uma iniciativa social. Que trabalho é esse? Aí vem o conceito, né? Porque ele fala assim, olha, o pedreiro produz casa, o marceneiro produz móveis, né? Então, cada trabalho concreto produz um valor de uso específico. Então, o trabalho concreto tem a ver com a mercadoria específica com um determinado valor de uso, porque o trabalho é uma ação natural, e o trabalho ele é convertido, ele altera as propriedades naturais da mercadoria, né? O trabalho é convertido na mercadoria acabada com todas as suas propriedades. Então, o trabalho também é diferente qualitativamente. Assim como o valor de uso das mercadorias é distinto, o trabalho em cada qual é distinto. Uma coisa é o trabalho do pedreiro, outra do marceneiro. São trabalhos diferentes. Então, esses trabalhos específicos, que Marx vai chamar de trabalhos concretos, são tão diferentes quanto os valores de uso. Como Marx está procurando uma medida comum, uma singularidade, um aspecto que torne as mercadorias comensuráveis na troca, não pode ser esse trabalho concreto. Então, quando ele fala do aspecto social da mercadoria, ele tem que olhar alguma coisa que perpassa todas as mercadorias, algo que permite a comparabilidade da mercadoria no mercado, é um fundamento para essa comparação. Então, não pode ser esse trabalho concreto, porque esse trabalho concreto é tão específico quanto os valores de uso. Ora, existe um outro conceito de trabalho, fora o trabalho concreto, porque o que se observa concretamente é um pedreiro, é um marceneiro, né? Ou é um trabalho de um professor, um trabalho de um cirurgião, né? O que se observa concretamente são formas específicas de trabalho. Existe um outro trabalho. Bom, Marx busca uma perspectiva social. Então, na análise social, na teoria econômico-social dele, ele vai fazer uma abstração, ele vai construir uma teoria do trabalho. E essa teoria, para efeito da teoria, ele substitui, né? Ele contrapõe ao conceito de trabalho concreto um outro conceito, que é um conceito mais abstrato, que apropriadamente ele chama de trabalho abstrato. Marx escreve: ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato. As mercadorias, então, aparecem como cristalizações dessa substância social comum, são valores mercantis. Então, ele identifica uma substância social comum, que ele chama de trabalho abstrato.
Então, o fundamento da troca, né, a essência que determina a troca, aquilo que representa as singularidades das mercadorias, que todas têm em comum, são esses valores, ou valores mercantis, e esses valores são determinados pela quantidade de trabalho humano abstrato. Então, ele está dizendo que há um processo social que reduz os trabalhos concretos a trabalho abstrato, a um quantum, a uma quantidade de trabalho abstrato. E na teoria de Marx, a relação em que as mercadorias são trocadas simplesmente é o que é necessário para igualar nas duas pontas, né, a quantidade de trabalho abstrato. A mesma quantidade de trabalho abstrato é transmitida, tá certo? De um lado a outro da troca. Os dois lados contêm a mesma quantidade de trabalho abstrato, tá? E a troca representa, portanto, a troca é comensurável, né, por essa quantidade comum de trabalho abstrato, tá? Então, as proporções em que as mercadorias são trocadas servem para igualar o montante de trabalho abstrato nas duas pontas. É claro que esse é um conceito bastante abstrato, né, e que tem dificuldades de ser operado ou operacionado, tá certo? Mas aí nós vamos ver isso depois. O importante é entender como é a construção lógica de Marx. Nesse ponto, eu vou formular a questão da aula, que é a seguinte: qual é a relação entre valor de uso e valor para Marx? Essa é a questão. Tá? Então, determinado o conceito muito abstrato, pouco operacionalizável, digamos assim, de trabalho abstrato, nós vamos agora ver como, a partir dos quantos de trabalho abstrato, se determina o valor. Tá? E, a partir do valor, o valor de troca. O Marx identifica o valor de troca como uma maneira necessária de expressão ou forma de manifestação do valor. E o valor é o fundamento do valor de troca, né? E o valor é determinado pela quantidade de trabalho abstrato. Marx diz, né, o que há de comum que se revela na relação de troca, o valor de troca da mercadoria, é, portanto, seu valor. Tá? Então, ele identifica esse valor, que todas as mercadorias envolvidas na troca possuem, e esse valor é feito, ele é constituído de trabalho abstrato. E aí falta trabalhar com esse conceito de trabalho abstrato. Quer dizer, trabalhar, bom, ficou um pouco estranha essa expressão, né? Não, falta a gente investigar, né, esse conceito, né, o trabalho abstrato, que é o fundamento do valor. Diz Marx a respeito da substância do valor. Portanto, um valor de uso, ou bem, possui valor apenas porque nele está objetivado ou materializado trabalho humano abstrato. Como medir, então, a grandeza de seu valor? Por meio do quanto nele contido, da substância constitutora do valor, o trabalho. Então, é o quanto de trabalho abstrato que determina o valor da mercadoria. Ok? Então, as mercadorias que são valores de uso, elas também possuem valores. Por que elas possuem valores? Porque na mercadoria está materializado o trabalho humano abstrato. A mercadoria tem um aspecto material, tá certo? Que é evidente nas trocas, né? A troca é uma troca de valor de uso, existe a materialidade da troca, tá? E essa materialidade da mercadoria, num aspecto, é a objetivação de trabalho humano abstrato. Ok? Veja, olha só, a mercadoria, né, no estágio em que ela é levada ao mercado, ela foi produzida pelo emprego, né, de matérias-primas, de meios de produção, né, pela ação do trabalho específico, né, que alterou os elementos naturais, né, ok? Fez uma recombinação, né, deu uma nova cara, tá certo? Para a coisa, para o bem, até que ele se transformou em um bem de consumo com uma determinada característica. Mas esse é um processo, digamos, da engenharia do trabalho, né? Mas o Marx identifica o seguinte: esse trabalho, no modo de produção capitalista, tá, também é digamos assim, um fenômeno social. Então, junto com as características físicas das mercadorias que estão associadas ao valor de uso, a mercadoria também tem uma característica social, que pode ser
mensurada pela quantidade de trabalho humano abstrato objetivado nela. Tá? E como se mede essa quantidade? Por um quantum, quer dizer, existe uma medida, tá, de quanto de substância trabalho possui, quanto de substância trabalho abstrato possui essa mercadoria. Então, ele vai quantificar, para dizer, olha, essa mercadoria possui mais trabalho do que a outra, portanto, eu tenho que trocar essa mercadoria por 2 unidades da outra mercadoria, né? Então, agora, a preocupação de Marx é exatamente quantificar, né, o trabalho abstrato objetivado em cada uma das mercadorias envolvidas na troca. Veja que essa linguagem ela tem um aspecto filosófico, pode chamar até de metafísico, né? É uma construção metafísica, porque, olha, a mercadoria tem um aspecto natural, um aspecto social. A mercadoria é um conceito antagônico, né? Tá? Então, se dizer que existe um conceito-chave, né, da análise econômica, que é antagônico, é um estilo hegeliano, né? Quer dizer, é uma perspectiva filosófica hegeliana de se analisar um objeto aparentemente mundano, né, que é uma mercadoria, que é um bem econômico, que é algo que é transacionado nos mercados. Como eu antecipei na última aula, a ideia de Marx, né, seguindo indicação do meu orientador, do meu mestre Eleutério, a ideia é que o sistema, o modo de produção burguês, ele é metafísico. Tá? Então, a própria análise, tá, levando em conta o aspecto metafísico do sistema, ela tem que ser capaz de distinguir a essência da aparência, o sensível, que aparece na aparência, né, que sensibiliza os nossos sentidos, é o sensível, do suprassensível. O sensível é o visível, né, é o que está no fenômeno, é o que interage com os nossos sentidos. Né? E o suprassensível é o que é inteligível, que é captado mentalmente, teoricamente, pela abstração. Tá? Então, é preciso uma atitude, né, que seja capaz de identificar aspectos do sistema que não são apreendidos pelos nossos sentidos. Existe algo, né, desse objeto estudado, no caso a própria economia, né, a economia burguesa, a economia de trocas, existe algo que é captado a partir de uma perspectiva filosófica, tá? Que é apenas inteligível e não observado, que não se manifesta no fenômeno, que está por trás dos fenômenos. Então, essa é a perspectiva metafísica de Marx. Né? É a possibilidade de se estudar a essência das aparências, a essência subjacente às aparências dos fenômenos. Tá? Então, se estabelece o conceito de valor distinto do valor de uso. Então, o antagonismo da mercadoria é entre valor de uso e valor. Se vocês recordem que numa outra videoaula, eu apliquei isso quando estava discutindo o Feuerbach, né? Que o Feuerbach identifica, usando também a filosofia hegeliana, ele identifica esses antagonistas, né? Esses antagonismos no sistema de crença cristã. Né? Ele vê, inclusive, o antagonismo entre pai e filho, né? Quer dizer, a própria imagem de Deus ela é antagônica. Tá? O Deus Pai e Deus Filho funciona como os polos, né, de uma polaridade, né? Ele vê um antagonismo hegeliano no próprio fundamento da crença cristã. O Marx vê esse antagonismo no fundamento da economia. O conceito fundamental de mercadoria ele é antagônico, então ele tem 2 polos, o polo valor de uso e o polo valor, o polo físico e o polo social. Tá? E um é uma negação do outro, então o valor é uma negação do valor de uso, e o valor de uso é uma negação do valor, eles são antagônicos. Então, Marx localiza a mercadoria como uma unidade contraditória de valor de uso e valor, bem hegeliano. Né? A mercadoria, portanto, é uma unidade de contrários. Ela é valor de uso e valor, ao mesmo tempo, de forma antagônica. Tá? O valor de troca é a forma de manifestação do valor, que ocorre na aparência, no fenômeno. O trabalho abstrato seria a substância constitutiva do valor. O trabalho abstrato é o contrário e a negação do trabalho concreto, porque o trabalho concreto é físico, é observado, é um fenômeno, tá? É algo que pode ser constatado pelos sentidos, e o trabalho abstrato é algo social, é algo
identificado pelo pensamento, na perspectiva filosófica. E há um outro antagonismo, né, entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Então, trabalho concreto é antagônico ao trabalho abstrato, valor de uso é antagônico ao valor. Então, a mercadoria, ela é uma unidade de contrários. Tá? A mercadoria é uma unidade de trabalhos contrários, né, o concreto e o abstrato, e a própria mercadoria ela apresenta em si um antagonismo, né, entre o seu aspecto concreto e seu aspecto social. Então, existe na própria mercadoria o antagonismo entre o aspecto físico, concreto, o aspecto social, e no próprio trabalho tem o antagonismo entre os trabalhos físicos, observados e concretos, né, e o trabalho social. Tá? Então, esses dois trabalhos antagônicos, eles são um pré-requisito da mercadoria. Eles participam na fabricação, na obtenção da mercadoria. E a mercadoria em si tem esse antagonismo entre valor de uso e valor. Interessante, né? Então, em conclusão, pode-se dizer que a mercadoria é valor de uso, mas não é só valor de uso. Ela tem um duplo caráter. Então, é esse outro aspecto que explica o valor de troca. Tá? Então, esse outro aspecto da mercadoria é que é o valor intrínseco, tá? O próprio valor, tá? Que funciona como fundamento do valor de troca. Então, o valor de troca é a manifestação desse valor intrínseco. O valor intrínseco, ou no caso valor, é posto pela ação dos agentes, mas eles não sabem o que fazem. Então, é a ação dos agentes na interação social, não são agentes isolados. Tá? Esses valores eles são formados no modo de produção burguês, tá? No capitalismo. Tá? E os agentes participam, tá, da obtenção desses valores, eles participam da geração do valor, vamos chamar assim, né, de um modo inconsciente. Tá? A própria sociedade, né, é uma disposição de vários trabalhos específicos que participam, né, que são absorvidos e coordenados pelo capital, ou que participam desse processo de coordenação social feito pelo capital, e tudo isso de uma maneira inconsciente para os agentes. Há um inconsciente social. Tá? E o propósito do Marx é utilizar essa linguagem hegeliana, metafísica, para desvendar esse inconsciente social. É isso. Né? Então, Marx ele caracteriza, né, o objeto da economia, né, o sistema de trocas de mercado, como um sistema econômico metafísico. O sistema econômico, tal como se apresenta no modo de produção burguês, ele é em si metafísico. Tá? Ok? Então, essa metafísica ela é construída pelo processo social, como obra humana social, né, e que se desenvolve, né, ao longo da história. Ele é gerado no intercurso da história. Tá? Não é obra divina, tá certo? É simplesmente uma criação inconsciente dos homens envolvidos no processo social, que deve ser desvendado por uma perspectiva filosófica, né, e pela análise econômica. A análise econômica apoiada na filosofia. Marx tem essa característica. É claro que é um estilo bem diferente de Davi Ricardo, dos economistas britânicos, né? É um modo de fazer ciência econômica alemão, né? O estilo de Karl Marx. Então, dentro dessa perspectiva, né, do objeto, dessa caracterização do que seria o fenômeno econômico, Marx identifica no capitalismo, né, o criador e a criatura. O criador são as pessoas, a criatura são as instituições sociais. E aí tem a ideia, resumido nessa sentença, a criatura domina o criador. Porque assim, os iluministas, Adam Smith, todos sabiam, Adam Ferguson, professor de Adam Smith, sabiam que na vida social, né, no sistema de mercados, se produz consequências não intencionais da ação humana. Então, o homem, quando age, ele participa da criação das instituições. Ele não cria as instituições de maneira pensada, mas ele reforça as instituições já existentes. Quando você fala, quando se emprega a língua, você está reforçando a língua. Você cria uma gíria, você está gerando uma diversidade no interior da língua. Quando você tem um comportamento correto, você está contribuindo para a formação de uma estrutura moral, está tornando um mundo melhor. Tudo isso é Adam Smith. O Adam Smith dizia, quer tornar o mundo melhor? Haja corretamente. Não precisa ser uma alma benevolente, caridosa. Seja uma pessoa correta. Né?
quer contribuir para a língua, empregue a língua, faça bom uso da língua que você contribui para a linguagem. Né? Então, tudo são instituições. O que Marx vai identificar é que muitas dessas instituições, elas não são positivas para o criador. Muitas das instituições se transformam em criaturas que dominam o criador. O homem cria um espectro social sem ter consciência, ok, os iluministas concordariam com isso, tá? E Marx, na análise da troca, vai identificar o valor como um exemplo de consequência não intencional da ação humana. Tá? Então, no modo de produção capitalista, o valor atua como uma governança invisível que o controla. Tá? E ele fala que esse valor ele é criado no sistema capitalista para fazer uma coordenação dos trabalhadores. É uma forma do capital coordenar, uma forma inconsciente de coordenação. Marx acredita nisso, nessa forma inconsciente de coordenação. Nós vamos falar sobre isso mais adiante, mas só para vocês entenderem a perspectiva filosófica dele. Tá? Porque o valor estabelece o quê? Como as mercadorias são trocadas, como os trabalhos se comunicam na troca, né? Como se compara os esforços do pedreiro com do marceneiro na troca. Então, como o pedreiro atua de uma maneira independente do marceneiro, a princípio não tem uma maneira, veja, dentro da marcenaria, dentro lá de um local da construção, de um sítio de construção, existe toda uma coordenação feita pelo mestre de obra, pelo engenheiro, num caso e no outro. Mas eu estou falando da macro-coordenação na sociedade, como esses trabalhos específicos que resultam em mercadorias específicas, com valores de uso bem determinados, eu estou falando o seguinte, como é que esses trabalhos depois, eles são coordenados no mercado. O que significa como que a sociedade como um todo coordena as suas várias formas particulares de trabalho, né? Como não se tem um cérebro pensante na sociedade, porque essa sociedade é uma sociedade de mercado, né? Ainda não é o comunismo. Marx não está falando do comunismo, é do capitalismo. Então, como não existe um cérebro pensante fazendo toda essa coordenação, se desenvolve nesse tipo de sociedade espontânea formas ocultas ou invisíveis de coordenação. Então, ao elaborar a teoria do valor, ele está oferecendo uma construção de teoria social, tá certo? Né? Que explica como os trabalhos são coordenados. Tá? Então, ele está dizendo que o capital é que administra a produção no capitalismo. Tá? O capital e a sua expressão monetária, né? O fetiche do dinheiro. Daqui a pouco ele vai falar sobre o fetiche numa outra parte desse capítulo. Então, a coordenação é feita pelo capital, o capital na sua forma mais elaborada, que é a forma de dinheiro. Tá? Vamos ao exemplo geométrico, né? Okay? O mercado da geometria plana. Então, a troca é entre um triângulo e 4,5 quadradinhos pequenos, né? Que é a definição da área, né? Qual é o valor de troca da mercadoria triângulo? 4,5 mercadorias quadrado unitário, porque a área do triângulo é 4,5 quadradinhos desse. Tá? Então, o elemento do triângulo, o elemento, a singularidade, o elemento comensurável, seria esse quadradinho, e ele tem 4,5 desses elementos. Tá? Isso vai ser usado para definir o valor de troca do triângulo com uma outra área. Qual é o valor de troca da mercadoria triângulo? Resposta, 4,5 mercadoria quadrado unitário. Tá? Se eu chamar o quadrado unitário, tá certo? De mercadoria, né? Então, por exemplo, centímetro quadrado é o nome dessa mercadoria, tá? Então, o valor de troca do triângulo é 4,5 dessa mercadoria. Que mercadoria? Centímetro quadrado. Ok? Cada mercadoria dessa tem o seu valor de uso, que é a forma específica do polígono, tá? São as características físicas dessas mercadorias, e elas se tornam comensuráveis pelo critério da área. Então, a área é como se fosse o valor nesse mercado geométrico, tá certo? Bom, mas no valor de troca, né, o fundamento não é a área unitária, o fundamento é o valor, esse conceito, né, sociológico, digamos assim. O que a igualdade expressa na comparação geométrica? Né? O valor do triângulo é 4,5 vezes o valor do quadrado unitário. Né? O valor do triângulo é expresso assim, né, em termos de área. Ele é expresso como valor de troca. Ele é expresso numa proporção, 4,5 centímetros quadrados. 4,5 quadradinhos equivale a esse triângulo.
Tá? Então, esses 4,5 quadradinhos representam o quê? A forma de manifestação do valor do triângulo. Tá? O valor se manifesta nesse 4,5 e o fundamento do valor, nesse mercado geométrico, é esse quadradinho, de 1 centímetro quadrado. Tá? Então, nesse mercado de polígonos, né, o fundamento da troca é a área. E o valor de cada figura é um quantum de área, é uma quantidade de área. Mas a área é uma propriedade sensível dos polígonos. Né? No caso agora das mercadorias, né, na troca econômica, o valor, que seria o fundamento, ele não é sensível, ele é suprassensível. Tá? É uma categoria social, tá? Ou um aspecto social de uma categoria antagônica, que é a categoria mercadoria. Então, o valor traduz o aspecto social. Voltando agora ao mercado de mercadorias, a troca de mercadorias. Tá? Então tem aí a substância valor, que é determinada por trabalho abstrato, o montante de valor é um quanto de trabalho abstrato, ok? O valor não se manifesta a si mesmo, o valor se manifesta na troca na forma de uma proporção. Tá? Então o valor só aparece em público por meio do valor de troca. Tá? Então, a forma de manifestação do valor se dá no pareamento das mercadorias em que se estabelece uma proporção. Essa proporção é o valor de troca. Então, o valor de troca é a forma de manifestação do valor. E o fundamento do valor, né, o que determina o quanto de valor em cada mercadoria, é o trabalho humano abstrato. O que seria o trabalho humano abstrato? É um tipo de abstração, obviamente. Que abstração? Subjetiva, objetiva, real? É uma abstração objetiva, meramente subjetiva, ocorre na cabeça dos produtores envolvidos nas trocas, ou na cabeça do cientista social? É uma abstração objetiva, pode ser medida numa unidade de energia humana? É a identificação da energia básica associada aos diferentes modos de produção? É o consumo calórico, é o consumo energético, né, de cada processo produtivo? É uma abstração objetiva? Que o Marx poderia chegar a um quanto físico, né? Mas o físico tem a ver com o outro polo, né? Tudo que é físico tem a ver com trabalho concreto, tem a ver com o valor de uso. Tá? Então, na verdade, essa abstração é a abstração de um aspecto social da mercadoria, ocorre na prática social. Tá? Mas note que essa abstração, tá, ela é identificada, né? Ela é um método de trabalho, né, da análise científica, ok? Ela é metodológica, mas ao mesmo tempo ela é real. Quer dizer, o próprio sistema abstrai de uma maneira real, tá, um aspecto envolvido com as mercadorias, envolvido na produção das mercadorias, que é essa característica social das mercadorias. Então, o próprio sistema faz essa abstração e gera, digamos assim, tá, e exprime, tá certo, o trabalho humano abstrato. O próprio sistema, tá certo, produz esse trabalho humano abstrato pelo processo social em que os agentes interagem. Então, o conceito de trabalho humano abstrato é uma abstração real, feita pelo próprio sistema econômico. Então, essa abstração deve ser agora mensurada, né? Ok? Bom, são quantidades homogêneas, né? Então, eu posso dizer que numa mercadoria tem mais disso, na outra mercadoria tem menos, mas o que é a unidade de medida aí? É a média do trabalho concreto gasto? É a média do tempo de trabalho concreto gasto? Bom, não se pode remeter a trabalho concreto, né? Ao tempo do trabalho concreto, porque o trabalho concreto tem a ver com o valor de uso, não é esse aspecto que ele está captando, né? Ele vai dizer que é tempo de trabalho médio no sentido de tempo de trabalho socialmente necessário. Tá? Então, quando ele fala de trabalho, ele fala de trabalho social. Ao falar de trabalho social, esquece todo o trabalho concreto. Não é o trabalho do pedreiro, não é o trabalho do marceneiro, não é o trabalho do professor, é um trabalho social, é um trabalho genérico, é uma substância social. Então, ele fala que esse quantum de valor é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Esse é o conceito. Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer.
nas condições dadas de produção socialmente normais e com um grau social médio de habilidade e intensidade de trabalho. É como a sociedade produz o bem em questão nas condições normais. Tá? Pode chamar isso de médio, grau social médio. Tá? Um nível de habilidade, um grau de intensidade, aquilo que, em média, a sociedade desenvolve, tá? Emprega, tá? Na produção do bem em questão. Então, ele está medindo um esforço social. Tá? Que em cada caso específico o esforço pode ser maior ou menor, pode se trabalhar com mais habilidade, ou com mais intensidade, ou com menos habilidade, menos intensidade em cada caso específico. Mas ele está dizendo que essa medida, né, do valor é dado por uma condição cuja determinação é social, mas o parâmetro aí é social. Tá? É a condição social, tá? Que em média, quer dizer, é um esforço que, em média, a sociedade faz, aí tem que falar da sociedade mesmo, tá? Essa coisa genérica, essa coisa ampla, tá certo? É um esforço da sociedade, tá? Para produzir aquela mercadoria, tá? Então, quando você fala da sociedade, você fala de um grande número de pessoas. Alguns são mais hábeis, outros menos, alguns trabalham mais intenso, outros menos. Aí você pega a média em que a sociedade produz aquela mercadoria. Tá? Então, esse tempo de trabalho socialmente necessário seria um tempo de trabalho abstrato médio, digamos assim, tá? Num grau médio. Ok? Então, quando muda esse tempo de trabalho, muda o valor da mercadoria. Tá? Mudando o valor da mercadoria, pode mudar o valor de troca. Aí depende também da quantidade de valor na outra mercadoria que está sendo trocada. Então, ceteris paribus muda o valor de troca. Diz Marx, a grandeza de valor de uma mercadoria muda na razão direta do quanto e na razão inversa da força produtiva do trabalho que nela se realiza. Né? Então, por que na razão direta do quanto? Quanto mais quantidade de trabalho abstrato, maior o valor da mercadoria. E por que na razão inversa da força produtiva do trabalho? Porque quanto maior for a força produtiva do trabalho, menor o tempo que se leva para se obter a mercadoria. Então, se é menor é o tempo social, menor o valor da mercadoria. Portanto, razão inversa. Tá? Essa passagem é bem compreensiva à luz desses esclarecimentos. Então, fica clara a relação entre valor de uso e valor. Né? E aqui alguns comentários de Marx no final desse item. Né? Quer dizer, uma coisa pode ter valor de uso sem ter valor. Por que pode ter valor de uso sem ter valor? Porque ela pode ter valor de uso e pode ser obtida livremente na natureza, sem ser produto de trabalho social, de trabalho abstrato. Né? Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho, sem ser mercadoria? Porque o trabalho pode produzir coisas úteis, mas que não são transacionadas no mercado. Ele pode produzir uma coisa útil para ele mesmo, por exemplo. Né? Okay? Ou como na Idade Média, que o servo produzia para o senhor, entregava para o senhor. Então não era uma relação mercadológica, né? Tá? Então é fruto de trabalho útil, mas não é mercadoria. Nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Sendo inútil, do mesmo modo é inútil o trabalho nela contido. Então, o valor de uso é uma condição necessária para o valor. Né? Ele não é determinante do valor, mas, obviamente, as coisas que são transacionadas no mercado deve ter valor de uso, então deve ser objeto útil. Né? O que é inútil não é transacionado no mercado, e todo o trabalho para se produzir coisas, todo trabalho voltado à mercadoria, né, voltado com a ideia de trazer o bem ao mercado, transformar em mercadoria, né? Então, todo trabalho que não gera uma utilidade na mercadoria é um trabalho inútil, porque a mercadoria é inútil. Ok? Então, acho que foi suficiente a aula de hoje. Ficamos por aqui. Tá? E com isso encerramos essa abordagem no primeiro item do capítulo, que trata sobre mercadoria. Tá bom? Ficamos por aqui, então. Então, é isso. Obrigado a todos.